Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Intensivão do Setor Contábil. Se você estava escutando, se o áudio tá beleza, se a imagem tá beleza, fala aqui para mim no bate-papo que a gente vai conseguir te acompanhar. E obviamente nós vamos poder fazer aqui os devidos ajustes. Sejam todos bem-vindos à primeira aula do Intensivão do Setor Contábil, onde nós vamos desenvolver, além de muita prática, nós vamos trazer também uma contextualização da profissão, do analista contábil no mercado, a nível de entendimento prático, a nível de entendimento de mercado, de alocação desse profissional que é tão requisitado hoje, e a gente tem grande expectativa ainda mais nos próximos anos, e você precisa estar preparado. Portanto, o Intensivão do Setor Contábil vai trabalhar exatamente essa perspectiva para trazer para você um know-how de conteúdo prático, de conteúdo técnico, para que você possa utilizar no seu dia a dia e também no mercado de trabalho. Então, eu tenho como objetivo e como missão de vida trazer muito conhecimento para vocês, principalmente durante esses próximos 4 dias, falando sobre contabilidade pura no Intensivão do Setor Contábil. Beleza? Marcos, mas o que é o Intensivão do Setor Contábil? Que projeto é esse que você vem desenvolvendo, principalmente com essa vertente de informações contábeis, para que eu possa entender, né, professor? Então, o Intensivão do Setor Contábil tem como objetivo trazer muito conteúdo técnico contábil, muito conteúdo para que você possa se desenvolver na área contábil e se tornar um grande analista contábil e ser remunerado para isso. Então, o meu objetivo é trazer métodos, estratégias para que você possa estudar e se desenvolver de maneira organizada e de maneira coerente, para que você não estude aleatoriamente ou dê um tiro, de maneira errada na sua caminhada profissional, como muitos fazem, como muitos ainda cometem o mesmo erro. Então, o Intensivão do Setor Contábil tem como objetivo ser um intensivo do estudo de contabilidade, do que muitas vezes nós não estudamos na contabilidade dentro da faculdade. Então, eu quero trazer para você aquilo que você não aprendeu na faculdade diretamente para dentro do Intensivão do Setor Contábil. Beleza? Marcos, entendi que você vai trazer muito conteúdo técnico, muito conteúdo contábil, e a ideia nessa nossa aula, principalmente nesse evento como um todo, é trazer disposições descontraídas, facilitadas, de maneira muito simples, a todo instante, para que a gente possa desenvolver bem. E aí eu separei um formato, um cronograma do nosso evento, de maneira muito simples, para que você possa entender e fixar na sua mente. Aula 1, primeira aula, agora começamos às 20 horas, segunda-feira. Depois, aula 2, também amanhã, às 20 horas, terça-feira. Próxima aula, às 20 horas, quarta-feira. E na quinta-feira, às 20 horas, o nosso encerramento. Marcos, e o que é que vai ser tratado durante cada aula dessa, Qual vai ser o tratamento dentro de cada aspecto de aula? Hoje nós vamos falar sobre a profissão, nós vamos entender o conteúdo base mais a técnica, nós vamos desenvolver o conteúdo base tecnicamente falando. E aí a gente vai entender a lógica do funcionamento prático juntamente com a técnica, teoria, etc. Amanhã nós vamos desenvolver a prática empresarial. Nós vamos entender como é que funciona de uma empresa a nível contábil, de uma empresa real. Hoje nós já vamos começar e amanhã a gente vai dar continuidade completamente nesse aspecto. Inclusive, pessoal, você vai ter a oportunidade exclusivamente, eu acredito que nenhum outro evento na internet falando sobre contabilidade vai lhe dar a oportunidade de simular
como se você estivesse dentro de um escritório de contabilidade. É possível ter prática sem ter experiência e eu vou te garantir isso. Então, hoje ainda mais, tá? Eu já tive outras edições do Intensivão do Setor Contábil e não consegui emplacar essa possibilidade. E durante o evento, desta vez nós vamos conseguir emplacar a possibilidade de trazer a prática, sem que você tenha a experiência de fato, utilizando o sistema e simulando como se você estivesse no escritório de contabilidade e estivesse sendo contratado agora. Na terceira aula, que vai ser na quarta-feira, também iniciando às 20 horas, nós vamos entender a aplicação, os ganhos, como é que vai funcionar a lógica da remuneração principalmente, quais são os ganhos que você pode ter com diversas oportunidades dentro do mercado de trabalho da área contábil. E na aula 4 eu vou te apresentar o método e a estratégia de como será o funcionamento do estudo direcionado para você se tornar um analista contábil de fato. Portanto, na nossa quarta aula eu vou te apresentar o método e a estratégia para que você possa se desenvolver bem no segmento contábil. Combinado? Então, é isso, esse é o formato do evento. Nós vamos entender que você vai estar confortável assim e eu vou, obviamente, estar com você todos os 4 dias diretamente. Beleza? Bom, pessoal, o que a gente vai desenvolver agora, inclusive que eu quero demonstrar para vocês, é que nós temos materiais extras e esses materiais extras, tais como a apostila do Intensivão do Setor Contábil, já está no link que minha equipe liberou aqui para vocês. O CPC Destaques, que é um negócio assim fabuloso, que traz o resumão dos CPCs, que é um arquivo relíquia, inclusive, onde você vai desenvolver o entendimento das normas contábeis internacionais, seguindo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e é um arquivo de resumo dos CPCs. Também tenho um arquivo de normas de escrituração contábil, eu vou te mostrar como é que é esse desenvolvimento, né? E aí a obrigatoriedade e tudo mais. A ITG 1000, né? Que eu vou disponibilizar para você também, que está aqui dentro do link da nossa primeira aula. E demonstrações contábeis, das mais variadas possíveis, para que a gente possa desenvolver ao longo desses 4 dias. Combinado? Bom, pessoal, visto isso, então, esses são os materiais extras que você vai desenvolver durante a nossa aula. E, obviamente, nós teremos aqui exatamente o know-how de ferramentas que nós temos à disposição do mercado. Então, fizemos algumas parcerias e temos algumas parcerias e vamos disponibilizar para você alguns acessos acadêmicos. Então, você que está no Intensivão do Setor Contábil terá acesso acadêmico diretamente com informações práticas. Então, fica comigo. Você já deve ter recebido, inclusive, um e-mail hoje à tarde, dando um direcionamento com um tutorial explicativo. Se você ainda não fez ou você ainda não viu, eu vou te mostrar durante a nossa aula de hoje como ter esse acesso. Obviamente que por se tratar de um modelo prático, requer um nível de atenção muito maior. Então fica comigo, fica atento para que você possa se desenvolver bem nesse aspecto, beleza? Quem ainda não me segue, eu convido a seguir, né? prof.marcoslima. Estamos principalmente no Instagram com conteúdos constantemente, tá? Já atingimos aí a marca de 40 mil seguidores, estamos entre os 10 mais seguidos da internet brasileira de 2021. E aí convido você a me seguir diretamente no Instagram, @prof.marcoslima. E aqui é aquela hora de bater aquela foto em que nós aqui damos um alô, né, para todo mundo e aí ficamos aqui à disposição de todos, beleza? Bom, vamos começar aqui a nossa parte de conteúdo avançando com alguns aspectos que são extremamente importantes, em que eu vou desenvolver contigo algumas premissas para que a gente possa de fatigar a prática, tá? Eu primeiro vou
mostrar para você a minha promessa. Qual é a minha promessa? Qual é a promessa do Marcos hoje no Intensivão do Setor Contábil, nessa primeira aula, especificamente tratando sobre contabilidade prática? A minha promessa, pessoal, é o seguinte: é gerar um conhecimento certo. Quanto mais o conhecimento estiver lapidado e direcionado, maior vai ser os seus resultados. Mais resultados você vai conseguir. Então, quanto mais conhecimentos adequados e direcionados, o seu resultado será mais lapidado ainda. A tendência é de que você esteja diretamente aplicado a ter mais resultados. Então, você tem uma relação de direção, né? Uma relação diretamente proporcional. Quanto mais conhecimento correto e coerente eu tenho, mais resultado eu terei. Então, na medida em que se aumenta o conhecimento certo, né, absorvido corretamente, mais resultado eu posso ter. E aí, isso transpassa em dois grandes tópicos que eu elenquei para você. Deixar a atuação mecânica e partir para uma atuação analítica, onde você deixa de fazer aquilo mecanicamente, onde eu vou te explicar como fazer a tratativa do aspecto contábil, sobretudo voltado para o aspecto técnico, de maneira simples e objetiva. E eu vou fazer com que você deixe de ser mecânico e passe para uma atuação analítica e se torne um analista contábil. E essa é a lógica que eu quero trazer para você. E aí eu vou fazer com que os seus ganhos se elevem, né? Eu consiga trazer grandes ganhos para você nesta noite, inicialmente, e durante esses 4 dias. Então, quanto mais você deixa de uma atuação mecânica e passa a ter uma atuação analítica, os seus ganhos também são diretamente proporcionais nesse sentido. Portanto, o trabalho nessa lógica, né, é exatamente trazer o conhecimento correto, o conhecimento coerente para você. E aí eu vou continuar. Agora, se eu não tiver o conhecimento correto e conseguir gerar mais resultados, isso vai ser um problema para mim. E aí eu vou trazer para você métodos e estratégias adequadas. Tá? Quanto mais um método, uma estratégia adequada, nós iremos estudar o que você não aprende na faculdade. Por isso, um método e uma estratégia adequada. E aí, isso eu vou trazer durante a nossa aula. Inclusive, é um ponto em que eu sempre ensinei, que é o modelo de teoria e prática ao mesmo tempo, para que você não fique perdido. Eu só aprendi teoria e tudo mais. Não, de maneira nenhuma. E aí, pessoal, perceba o seguinte: nós iremos estudar o que você não aprende na faculdade. Muitas vezes você só vai aprender lá na última disciplina, na disciplina de prática. Aqui é possível, vou te mostrar que é possível adquirir prática sem ter experiência. Eu sempre que ia fazer entrevistas, a principal pergunta dos meus entrevistadores eram: você tem experiência com a área contábil? E aí eu dizia: cara, poxa, não tenho experiência, mas eu tô doido para adquirir experiência, não tenho medo de trabalho. E aí se tornava um clichê, né? Porque todo mundo vai falar isso. Só que a grande diferença é que se você está aqui comigo no Intensivão do Setor Contábil, você vai verificar exatamente isso. É possível adquirir prática sem ter experiência, tá? Então essa é a nossa lógica, a minha promessa para você durante o Intensivão do Setor Contábil. E aí eu trago um meme aqui para você, que é o seguinte: olha só, somente a prática não irá resolver o nosso problema. E aí eu quero fixar essa ideia para você, que somente a prática não irá resolver nosso problema, porque é o seguinte: porque isso é uma coisa que a gente sempre escuta na faculdade dizendo o seguinte: poxa, se você se formar, você vai conseguir chegar a grandes ganhos, se você se formar, você vai conseguir ter grandes experiências, grandes oportunidades. Não, pessoal, isso não é verdade. E aí eu chego lá na última disciplina, mais ou menos, e diz assim: pessoal,
aquilo que você aprendeu na faculdade não é nada. Quando você vai para o escritório de contabilidade ou até mesmo no departamento contábil, você vai aprender coisas que jamais viram na faculdade, de fato. Só que eu também não posso desprezar as duas óticas. Eu precisei cursar a faculdade, eu precisei da experiência prática, e aí muitos acham, poxa, a prática é muito maior. Exatamente. Somente a prática não irá resolver nosso problema se você não estiver adequadamente organizado. Se você não tiver um método, uma estratégia devidamente organizada. E é isso que eu quero trazer para você. Ah, Marcos, eu quero só prática, só prática. Se você não tiver método e estratégia de estudo, você não vai sair do canto. Você vai ser um cara mecânico. Então, para que você possa ser um analítico, eu vou trazer para você método e estratégia. Combinado? Então, essa é a nossa lógica no intensivão do setor contábil. Marcos, beleza. Entendi que a gente precisa de método e estratégia, mas eu quero entender também se isso é simples. É simples e prático. Com método e estratégia, você vai ter possibilidade de chegar a alguns cargos que são interessantíssimos no meio contábil. Um deles é o analista contábil, que você consegue ser um analista contábil mesmo não sendo formado ainda. E aí, eu pesquisando, analisando algumas possibilidades de mercado, e eu vi que a grande verdade sobre ser um analista contábil é que a gente precisa entender de mercado, né? Precisa entender as oportunidades do mercado. Saiu uma matéria recente na Exame, agora em junho de 2021, e essa matéria dizia o seguinte: 5 cargos da área financeira mais procurados e com salários até 25 mil. É óbvio, né? É natural que você não vai começar ganhando 25 mil reais. 25 mil reais é muito dinheiro, é obviamente, né? Mas nós precisamos entender que quais são os cargos da área financeira mais procurados com salários elevados, com salários bons de sobrevivência, salários bons. E aí, essa matéria que saiu na Exame elenca exatamente os cargos que podem, né, estar em alta no mercado, principalmente com esse período aí, volta de pandemia, volta de confinamento, etc. E aí, analisando a matéria, inclusive tem até a fonte do material que está disponível para você no link que minha equipe disponibilizou, tá? Eu vi o seguinte, olha só, em primeiro lugar, adivinha quem é? Analista contábil. Na matéria da Exame, uma revista de circulação absurda. Então, esse analista contábil que está em primeiro lugar, ele tem algumas características. O que é que faz um analista contábil, né? Esse profissional é responsável por classificação e conciliação contábil financeira. Nós vamos entender um pouco disso aqui durante o intensivão do setor contábil para você entender a lógica operacional disso. Apuração de tributos diretos e indiretos. Então, no aspecto contábil, elaboração de relatórios contábeis com indicadores e análise de lançamentos e despesas. E aí nós vamos desenvolver isso aqui, você vai ver. Olha como essa matéria inacreditavelmente corrobora com a oportunidade que o mercado está oferecendo para você. E qual é o perfil da vaga? Graduação em contabilidade. E aí não necessariamente eu preciso ser contador ainda, eu posso estar me graduando em contabilidade. E o conhecimento em planejamento e contabilidade financeira, além da análise de custos e de balanço. Olha que interessante, o que eu vou trazer para você é exatamente essa possibilidade de análise. Salário, olha o salário, pessoal, de 6 a 9 mil reais. É óbvio que você não vai começar numa empresa ganhando 10 mil reais. Mas eu já vi excelentes salários. Nem mesmo 6, mas 4 mil reais iniciando, 5 mil reais iniciando. Os nossos próprios colaboradores, quando atingem determinadas níveis, eles chegam a ganhar isso exatamente. Mas em grandes empresas, em médias empresas, eu tenho possibilidade de ter maiores ganhos, inclusive. Mas para isso eu preciso estar adequado nesse perfil,
está adequado nessa necessidade. O motivo para essa alta, pessoal, é a necessidade de reforçar equipes de suporte à gestão em meio a esta crise que nós vivemos. E detalhe, viu? Atenção, o que eu estou vendo recentemente, olha só, atenção, o que eu estou vendo recentemente de procura para ser um analista contábil, eu estava até conversando com uma colega e ela foi contratada recentemente para ser analista contábil de uma empresa de grande porte e que o salário dela está nessa média, ela foi contratada exatamente para trabalhar de maneira home office. Olha que interessante. De maneira home office, ela disse: Marcos, eu ainda faz 8 meses que eu fui contratada pela empresa. 8 meses eu não conheço ninguém presencialmente. Todas as reuniões são online, eu consigo fazer o desenvolvimento do meu processo técnico em casa, no conforto da minha casa. Então, essa pandemia veio também com essa pegada aí de adaptação nesse modelo. Então, fica ligado que essa nova oportunidade é, sem dúvida nenhuma, o que você pode se adaptar conforme a demanda técnica. Nós mesmos, do Grupo Compliance, temos funcionários que atuam no Brasil todo e a gente trabalha muito nesse modelo de home office. Então, assim, pessoal, o que é que nós temos, né? E aí, eu tenho uma outra oportunidade para você nesse sentido, ainda no quesito de ser um analista contábil. Eu venho pesquisando e venho ficando atento, né, em diversos aspectos, que é possível também você trabalhar como freelancer. Olha essa matéria que eu encontrei, tem inclusive a fonte aí no seu material, tá? Que é uma plataforma que contrata analistas contábeis freelancers com as habilidades exatas em poucos minutos. O analista contábil que você procura, você pode encontrar na plataforma XYZ, independentemente da plataforma, mas existem diversas formas de você também conseguir aplicar aquilo que você vai estudar, seja aqui, seja na faculdade, mas que você possa se desenvolver e assim conseguir ter a sonhada e evolução salarial e o objetivo financeiro cumprido. Então, você consegue ser um funcionário como analista contábil e você também consegue trabalhar como freelancer. E hoje, nesse modelo home office, você consegue trabalhar para todo o Brasil, prestar serviço para todo o Brasil, dadas as possibilidades. Inclusive, o sistema que nós vamos usar na prática é o web. Antigamente nós tínhamos as limitações presenciais quanto ao acesso do sistema e tudo mais. Hoje não, hoje o acesso via web, acesso ao sistema de qualquer lugar do mundo, tá? Então isso é extraordinário, beleza? Bom, quem é o Marcos Lima, né? O Marcos Lima vem se desenvolvendo ao longo do tempo e eu digo que eu sou um analista contábil de fato. Eu vim de escola pública, estudei minha vida toda numa escola pública especificamente, aqui em Fortaleza, Ceará, e me desenvolvi dentro dessa escola pública, sempre gostei muito de matemática e tive a oportunidade ainda em escola pública, eu tinha um sonho também de ser jogador de futebol e nunca consegui, né, obviamente, e me enveredei para o lado de que eu tenho que estudar de fato, então estudei. E aí, a gente, depois dessa lógica, né, de desenvolvimento, eu consegui uma oportunidade, na época eu lembro muito bem, que eu fui ser menor aprendiz de um programa específico do Sistema S. E aí, quando eu entrei nesse programa de menor aprendiz, eu fui direcionado para trabalhar num chão de fábrica. Meu amigo, empacotando pão, num negócio quente que nem presta. Era extraordinariamente quente. Eu sou uma pessoa muito calorenta, né? Eu transpiro muito. E aí eu sempre dizia para mim, aguentei ainda no chão de fábrica 6, 7 meses aproximadamente. Eu achava, poxa vida, essa vida será que é para mim, né? E então veio a oportunidade dentro da fábrica em que eu trabalhava. E aí essa oportunidade foi exatamente pelo fato de eu gostar de matemática. E aí me deram a oportunidade, me levaram para a contabilidade
na época para trabalhar no aspecto financeiro contábil da coisa, trabalhar com os indicadores e tudo mais. E aí eu fui para fazer contabilidade, né? E aí nesse período eu comecei a ter uma experiência muito antes da faculdade. Me desenvolvi, estudei, me preparei, passei numa universidade pública até que eu consegui ter a devida experiência, né? No início da faculdade comecei a trabalhar de fato com execução contábil, trabalhando, organizando, analisando, conciliando. E eu busquei a experiência técnica logo no início e mesmo antes da faculdade eu busquei a experiência técnica. Óbvio que eu precisava da faculdade para poder entender a lógica, né? Então tinha que estudar e entender a prática, estudar e entender a prática. Só que eu cheguei em determinado momento, naquela evolução, que eu entendi o seguinte: poxa, essa prática é muito repetitiva. Era muito repetitivo e eu precisava ir para um outro patamar. E a minha ida para um outro patamar era entender toda a lógica e depois ir para um aspecto de análise de informação, passar a entender como tomar decisões, passar a orientar melhor o cliente com base naqueles dados. E aí foi isso que veio a virada da chave. Então eu disse o seguinte: cara, eu tenho a experiência técnica, eu sei fazer escrituração, sei fazer o processo automatizado, entendi essa lógica, agora eu preciso ser um analista de fato. E até que veio a oportunidade e eu consegui entender. Óbvio, pessoal, que isso aqui não vem da noite para o dia. Essa geração de pessoas, né, acha que a gente consegue ter isso de um dia para o outro. Não, vai vir na hora certa, tudo no seu tempo. E obviamente que você vai primeiro pagar o ônus. Você vai entender como é que funciona, quebrar a cara várias vezes, até que você consegue chegar num patamar de ser um analista, depois de ser um coordenador e de ser um contador responsável e chegar a um cargo de diretoria, etc. Portanto, o seu foco agora, nesse momento, é ser um analista contábil. Se você já é ser um analista contábil sênior, júnior, ser um analista contábil melhor e se desenvolver. Para isso eu preciso de teoria e prática, de método e estratégia. Você vai precisar disso para poder se desenvolver. Bom, visto isso, pessoal, entendido essa lógica, sem mais enrolações, o que é que nós vamos praticar durante a nossa aula? Olha só, atenção. Nós vamos para a parte prática agora. Eu separei essa metade da aula para a parte prática. E na aula 1 nós vamos entender três grandes tópicos. 1. Obrigatoriedade da escrituração contábil. 2. Vamos relembrar alguns conceitos. E 3. Vamos fazer a contabilidade na prática. Nas próximas aulas eu vou revisitar alguns tópicos que nós tratamos agora no início, mas logo depois nós vamos trabalhar a prática diretamente. Então, sem enrolação, nós vamos para a parte prática. Nessa parte prática, meus amigos, eu gostaria de muita atenção de vocês para que vocês possam entender o desenvolvimento de tudo isso, tá? Óbvio que eu vou tratar ainda de pequenas teorias, da obrigatoriedade da escrituração contábil, e depois nós vamos para relembrar alguns conceitos, e depois nós vamos para dentro do sistema e entender os fatos contábeis na prática, exatamente tratando os fatos contábeis. Bom, então antes da gente ir para os fatos contábeis, que inclusive o material está aí à sua disposição e eu vou desenvolver com você e entender essa lógica, nós temos o seguinte. Primeiro, Marcos, eu geralmente quando chego numa entrevista, me diz o seguinte: cara, quem que está obrigado à escrituração contábil? Porque quando eu chego lá, dizem logo que as empresas do Simples não estão obrigadas à escrituração contábil. Poxa, eu sempre tenho essa dúvida, Marcos. Eu recebo essa dúvida constantemente, tá? Então, vamos a uma simplicidade da definição de quem está obrigado à escrituração contábil. Deixa eu te dizer. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, segundo o Código Civil, esses dois primeiros, toda e qualquer empresa, independentemente do porte econômico ou do regime tributário, estão obrigadas à escrituração contábil. Todas as empresas estão obrigadas à escrituração contábil. Pois bem,
Visto isso, já acaba com o argumento, só as empresas do simples, né, que não estão obrigadas. Só as empresas do lucro real que passam a ser obrigadas. Não. Aí a gente tem a ótica da Receita Federal. A Receita Federal defende, né, através de suas lógicas, né, normativas, que tanto as empresas do simples como as empresas do lucro presumido somente deverão apresentar uma escrituração contábil, livro diário, livro razão, né, uma organização técnica contábil com ativo, passivo, um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado do exercício, quando elas distribuírem, estas empresas, distribuírem lucros acima de uma regra de presunção. Essa regra de presunção é uma regra que se aprende no aspecto fiscal. Você que, por exemplo, acompanha o professor Felipe já deve ter visto essa regra de presunção. Não cabe aqui, é uma regra fiscal. Mas o que eu posso te dizer é, esta regra de presunção é uma regra da Receita Federal que diz o seguinte, vamos traçar essa regra como um patamar de parâmetro, né? Então, se eu distribuo lucros acima da regra de presunção, baseado no faturamento e tudo mais, eu estou obrigado à escrituração contábil. Se eu distribuo o lucro abaixo dessa regra de presunção, o fisco diz, cara, você, enquanto simples ou lucro presumido, não precisa apresentar a escrituração contábil. E aí ele diz o seguinte, se você distribui lucros abaixo dessa regra de presunção, tá? Você pode apresentar somente o que nós chamamos de livro caixa. Para mim é uma atrocidade a contabilidade, aquilo ali não presta, né? Só vai te apresentar informações de entrada e saída de recurso, nada de informação contábil para tomada de decisão. E aí, nós temos o seguinte, quando eu tenho esse tópico, né, de distribuir lucros acima da regra de presunção, aí eu tenho uma contabilidade assídua. O que é que eu defendo? Faça contabilidade. Independentemente de regra da Receita Federal. Eu nem vou atrás da regra. Tem a regrinha lá, óbvio que vai para um aspecto fiscal. Mas o que eu defendo e que todo mundo que me assiste, me acompanha, defende, faça contabilidade. Faça contabilidade. Faça contabilidade para todos, tá? Faça contabilidade para todos. Pois bem, o que é que nós vamos fazer agora dentro desse aspecto? Entendida a obrigatoriedade da escrituração contábil, que tem vertentes de entendimento, nós vamos para os conceitos introdutórios para a escrituração contábil. Vamos lá. Que conceitos introdutórios são esses? São conceitos importantes para que você pegue lá, quando você chegar lá com documento fiscal, com documento contábil, com contrato social para poder fazer os registros contábeis, você consiga efetivamente ter aí uma linha de raciocínio plausível para entender a lógica. Isso você aprende lá na contabilidade básica, no início da sua faculdade. Marcos, mas eu estudei muito ruim minha contabilidade básica, passei na marra e eu ainda hoje não entendo muitos dos conceitos. Ou então até mesmo eu estou começando agora na contabilidade e eu quero conseguir aí algo do tipo que eu consiga ter um processo de experiência também plausível. Por isso, eu separei para você algumas coisas. Existe uma coisa chamada teoria das contas. Eu separei um método fácil para você aprender a EC, que a gente chama de EC, é escrituração contábil. Tá? Que método fácil é esse, Marcos? Uma das teorias das contas chama-se teoria personalista. Então, esqueça o nome dessas teorias, mas o que eu quero pegar essa teoria personalista e explicar o seguinte. A teoria personalista explica muito bem o entendimento da lógica das contas, né, da natureza, do entendimento, porque ela personifica a responsabilidade da conta. Tá? Então, vamos aqui entender como é que funciona essa personificação. Você vai até o supermercado. Olha, acompanha comigo, tá? Acompanha comigo. Você vai até o supermercado, chega no supermercado, faz suas compras e nestas compras você coloca no carrinho e leva até o caixa. Você vai fazer o que com aquelas compras? Ora, você vai efetivamente pagar aquelas compras.
Pois bem, o que é que acontece? Quando você vai efetivamente pagar aquelas compras, você tem o seguinte: poxa, eu vou levar aquelas compras e levo até o caixa. Ao levar até o caixa, eu vou ter a seguinte percepção: cara, eu vou levar até o caixa para poder pagar. A teoria personalista faz o seguinte: o caixa é a personificação da conta caixa. A pessoa do caixa que vai lá receber o dinheiro, que vai passar os produtos lá no BIP, aquele operador de caixa é a personificação da conta caixa. Agora, quando você personifica a conta caixa, você tem aqui o seguinte: olha, a conta caixa e a empresa são duas coisas distintas. Você começou a separar isso na sua mente. Quando você personificou a conta caixa e a empresa, você diz o seguinte: cara, essa conta caixa deve responsabilidade à empresa. Que responsabilidade que ela deve à empresa? Ela deve uma responsabilidade de prestação de contas. Porque se faltar dinheiro no caixa desse operador, o que é que vai acontecer, meus amigos? Vai ser descontado. Existe uma responsabilidade daquela conta, daquele operador perante a empresa. E aí o que é que diz? Cara, se a conta caixa deve responsabilidade à empresa, nós podemos dizer que aquela conta caixa tem natureza, olha só, devedora. Devedora. A mesma coisa acontece com o estoque. Eu vou te dizer o estoque. Olha só o estoque. Estoque. O estoquista, tá? O estoquista que detém a posse daquelas informações do estoque das mercadorias, ele deve responsabilidade perante a empresa. Porque se faltar uma mercadoria, a responsabilidade é do estoquista. Então, o estoque deve responsabilidade à empresa. Logo, o estoque é devedor perante a estrutura patrimonial. Portanto, quando você começa a... É magnífico, é fascinante esse método. Eu aprendi pela teoria personalista e ensino contabilidade básica pela teoria personalista. Vou te dar o exemplo do passivo, tá? Olha só o passivo. Você compra a prazo dos fornecedores. O fornecedor diz o seguinte: cara, eu vou te vender e vão vender a prazo. Nessa venda a prazo, eu vou te dar uma credibilidade que você vai me pagar. Então ele diz o seguinte: cara, eu, fornecedor, confio em você. E se eu confio em você, eu tenho uma crença de que você vai me pagar em dias. E aí a gente traz o seguinte: cara, se há uma crença, se há uma confiança, o fornecedor é um credor da empresa. Eu estou separando de novo, estou transformando o fornecedor numa pessoa. E, consequentemente, esse fornecedor personificado confiou na empresa para que ele pagasse. E, desta forma, o fornecedor pode ser caracterizado como credor. O governo pode ser caracterizado como credor. Os credores, portanto, são alocados no passivo. E aí, pessoal, que interessante, né? Ativo devedor, passivo credor. E aí eu tenho uma lógicazinha para as receitas e despesas que é bem interessante, que é o seguinte: muita gente me pergunta: Marcos, por que receita é credora e despesa é devedora? Olha só, a receita é credora por uma razão muito simples. Quanto mais receita a empresa tem, maior será o resultado da empresa. Quanto mais resultado a empresa tem, mais a empresa terá que pagar de lucros para os sócios. Quanto mais eu tenho que pagar de lucros aos sócios, mais a empresa ela vai ter o quê?
ela tem um crédito, ela tem alguém que confiou nela. Quem foi que confiou nela? Exatamente o meu sócio. Portanto, o sócio confiou na empresa e o lucro que vai ser gerado proveniente da receita será uma obrigação, e essa obrigação é credora. A despesa é o processo inverso. Quanto mais despesa eu tenho, menor vai ser meu resultado. Quanto menor for o meu resultado, menor vai ser esse resultado, portanto, menor vai ser o lucro que eu tenho a pagar à empresa, tendendo até a não pagar nada. E se eu não tenho que pagar tanto, né? Se eu tenho que pagar menos, logo eu vou no processo inverso, na ação devedora. Ou seja, o meu sócio está diretamente ligado à receita e à despesa em virtude da existência do lucro. É óbvio que a gente tem aí uma noite, se for o caso, para falar só disso, tá, pessoal? Natural, isso é muito natural. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente a possibilidade de entender esse formato. Um formato em que eu consigo ser fácil, explicando para você e entendendo a lógica contábil. Nós vamos agora para os fatos contábeis, mas para que a gente possa entender os fatos contábeis, eu preciso te explicar como será também o acesso ao sistema mediante esses fatos contábeis. Então vamos agora para os fatos contábeis concretamente, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos tratar aqui dos fatos contábeis. O primeiro fato que nós vamos desenvolver é, obviamente, tratando sobre a estruturação de como é que você vai acessar o sistema. Mas o que é que a gente vai desenvolver, independentemente de sistema, se fosse em planilha, etc., como é que seria esse desenvolvimento técnico, como é que funcionaria esse desenvolvimento técnico a nível de prática, tá? Primeiro nós vamos construir o plano de contas. Eu vou mostrar para você como é que funciona o plano de contas nesse sentido. Separei 11 tópicos para que você possa entender a contabilidade de forma prática. Então vamos praticar. Segundo, a constituição da empresa, contrato social, né, a nível de subscrição e integralização de capital. Depois nós vamos para os serviços tomados. Depois dos serviços tomados, nós vamos para as aquisições do ativo imobilizado, aquisições das mercadorias e depois nós vamos para as revendas de mercadorias e prestações de serviço. Então eu separei a lógica de desenvolvimento contábil bem próximo do que acontece o seguinte, não cronologia, mas organização lógica, porque muitas vezes a gente está preso à organização cronológica. E não é essa a lógica que eu quero desenvolver com você. Eu quero desenvolver com você a lógica de processo mesmo, tá? Depois nós vamos para as operações do departamento pessoal, conciliações bancárias, registro contábil e simples nacional a nível de apuração, e aí eu vou te mostrar como fazer isso na contabilização, custo da mercadoria vendida e o encerramento das demonstrações contábeis. Marcos, beleza, entendi como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai entender tudo isso, mas hoje eu vou te mostrar exatamente essa construção, né, do plano de contas e a constituição da empresa, obviamente nesse sentido, dentro do sistema contábil web que nós vamos disponibilizar para você. Disponibilizei para você também, e agora vem um próximo arquivinho, que é uma planilha, tá? Que está dentro do material. O nome da planilha dessa aula 1, né? Fatos contábeis, né? Para a gente poder entender aqui. Fatos contábeis, deixa eu aumentar aqui, fatos contábeis, onde nós temos a apresentação da empresa, que nós vamos desenvolver agora. Nós temos os fatos contábeis descritivos, tá? Onde eu explico cada fato contábil desse, tá certo? Eu tenho o plano de contas já desenvolvido, né? Estruturado, que nós vamos utilizar, certo? E tenho os extratos do Simples, os extratos bancários e extratos de caixa. E tenho também a apuração do Simples, né? No nosso documento de arrecadação do Simples. O custo da mercadoria vendida, que já está, e o livro diário simplificado. Tem duas opções para você desenvolver. Marcos, eu não quero fazer via sistema, eu quero fazer via planilha. Tá aqui,
livro diário simplificado para você fazer a anotação. Você pode até imprimir. Eu gosto de imprimir porque fica melhor. Para você fazer a anotação do registro contábil, né? A gente vai entender o primeiro fato, nós vamos lá, fazemos o processo. Mas eu quero me fixar no acesso ao sistema, por quê? Porque vai lhe dar uma simulação de como você estivesse num escritório de contabilidade. Mas, Marcos, se eu não conseguir acessar o sistema, bom, eu disponibilizei um link aqui do nosso pedagógico para te ajudar, inclusive nossa equipe está à disposição. Caso você não consiga acessar o sistema, faça na planilha, tá? Faça na planilha, faça o débito, o crédito e tudo mais, tá certo? Porque aí você vai conseguir desenvolver isso juntamente comigo, tá bom? Então eu estou te dando algumas opções. Se você quiser fazer via sistema, me acompanhe agora que nós vamos acessar o sistema agora, tá? Então, como é que eu vou acessar o sistema, Marcos? Como é que a gente vai desenvolver? Bom, o sistema é esse. É um sistema disponibilizado para a gente nesse momento, né? Nesse formato, tá? Você que não tem acesso ao sistema, ou se você ainda não acessou essa plataforma, é um sistema prático. Nós vamos utilizar esse sistema fazendo um registro, tá? Então você, aqui do lado direito, o link eu já vou deixar aqui, inclusive, de acesso ao sistema, inclusive foi no e-mail para vocês, mas o link eu também vou deixar aqui junto com o pessoal da nossa equipe, está disponibilizando o link, app.fortesweb.com.br, tá certo? E aí você aqui do lado direito, caso você ainda não tenha feito o cadastro, você não é um usuário registrado. Se você já fez o cadastro, você aguarda um pouquinho que a gente vai acessar. Você vem aqui para instituições de ensino, aluno/professor, certo? Aluno/professor. E aí você vai colocar aqui o seguinte, você vai colocar o nome, né? Seu nome, vou colocar aqui Marcos Lima Filho. Vou colocar meu e-mail, vou colocar aqui um e-mail específico para o meu acesso, no caso você vai colocar o seu, isc.ml.contato, que vai ser o meu, certo? @gmail, que é para simular como se eu fosse aluno também, tá? Vou colocar a minha senha. Lembrando, pessoal, caso você não consiga acessar o sistema, faça na planilha, tá? Faça na planilha. Se você tiver com dificuldade, a nossa equipe vai te ajudar. Então eu coloquei o nome, o meu e-mail, a senha e confirmei a senha, tá certo? E aí vai o e-mail para minha caixa de e-mail, tá? Quando foi o e-mail para minha caixa de e-mail, eu fiz o quê? Chegou aqui o e-mail, aqui ó, Fortes Web, ativação da conta. Chega imediatamente, tá? Se não estiver chegando o e-mail também, se você tiver enganchado porque não chegou o e-mail, não se preocupa, faz na planilha, porque a ideia é a gente desenvolver a técnica mesmo. Eu estou fazendo o sistema exatamente para demonstrar como se você estivesse dentro de um escritório de contabilidade mesmo. Vou ativar minha conta. Pronto, ativei minha conta. Vou colocar agora o meu e-mail, isc.ml.contábil@gmail.com, e aí vou colocar a minha senha, beleza? Vou lembrar e vou acessar. Eu gosto de salvar, né? Porque às vezes a gente esquece e tudo mais. Bom, aqui pessoal, eu tenho um código convite. Então eu vou digitar o código convite para vocês, 369597. Esse é o código convite. Eu queria que vocês já anotassem esse código convite para não perder. 369597. Minha equipe também vai anotar esse código convite para não se perder. 369597 é o código convite do sistema. Insere o código convite e aí você vai ter o seguinte: você vai escolher a empresa licenciada, que é a nossa empresa que tem a licença do infoproduto, né? Você vai selecionar e aí você vai ter uma turma que vai ser um intensivão do setor contábil. Apenas isso, apenas, tá? Então você vai e vai seleciona. Depois disso, pessoal, agora a grande maioria que já, inclusive, que tinha recebido o e-mail
conseguiu ter, inclusive, esse acesso exatamente inicial, né, até aqui, conseguiu acessar, fazer o processo até aqui, inclusive recebeu um tutorial, também já tem um tutorial. Então, se minha equipe, se você quer rever isso antes de terminar a aula, coloca aqui o link, por gentileza, pessoal, do tutorial que eu fiz, exatamente explicando essa forma, esse processo, beleza? Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, olha só, nós vamos agora fazer o procedimento relacionado à escrituração contábil. Então, vamos clicar aqui no contábil, beleza? Ele é bem didático, tá? Ele diz o seguinte, cara, já tem um contador criado para todo mundo. Você não está vinculado a nenhuma empresa. Então, siga os passos abaixo para criar uma, tá? Então, eu vou criar a minha própria empresa. Só preciso desses dados, pessoal. O que a gente vai ter aqui? Só preciso desses dados para criar a empresa, então vamos devagar para que você possa entender. Esses dados, eles são os mesmos dados, tá? São os mesmos dados que nós temos aqui na apresentação da empresa. Beleza? São os mesmos dados que nós temos na apresentação da empresa. Que são os dados básicos, né, da empresa que nós estamos contabilizando. Que empresa é essa, Marcos? É a ISC Comércio e Prestação de Serviços Limitada. O endereço, Avenida 1, número 16, Centro de São Paulo. CNPJ, e aí eu estou utilizando o CNPJ do Banco do Brasil, muita gente vai falar, né? Mas é um CNPJ que é público, então eu estou utilizando ele para não utilizar, inclusive, um CNPJ fake. O objeto da sociedade é uma atividade operacional de comércio e prestação de serviço. Comercializa a mercadoria M e presta serviço, que é o serviço RC. Então, eu estou toda hora fazendo esse link e o regime de tributação é a empresa do Simples Nacional, tá? Esse momento é exatamente para apresentar e o cadastro da empresa especificamente nesse sentido. Então veja o seguinte, o que é que a gente vai fazer? Fazer o cadastro da empresa, vamos fazer a denominação social, tá? Essa denominação social vai ser exatamente o ISC Comércio e Prestação de Serviços. Aí, pessoal, muita atenção. Eu quero e gostaria que você colocasse entre parênteses o seu nome, Marcos Lima, certo? E no nome fantasia você coloca o seu nome também para que eu possa identificar caso você tenha algum problema no acesso, tá? E aí a gente consiga fazer uma comunicação bem interessante nesse sentido. O início da atividade, tá? Todos nós vamos colocar para o ano de 2020, exatamente a partir de 1º de dezembro de 2020, que vão ser os primeiros fatos. Então eu vou colocar aqui, 1/12 de 2020. Beleza? E esse início de atividade vai ser normal. O início do primeiro ano de exercício também 1/12 de 2020. Também normal. Regime de tributação vai ser um simples ME. Beleza? INSS patronal. Nesse caso, pelo simples, porque é simples nacional. Contador, você vai escolher o Luca Pacioli, tá? Contador Luca Pacioli. E aqui são informações complementares que não vai servir para a gente, mas se você quiser preencher também é interessante. Contribuinte do ISS, pelo simples. Contribuinte do ICMS, pelo simples, que aqui não tem aspecto fiscal. Contribuinte do IPI, pelo simples. Informar itens, não tem itens. E o município você coloca aqui, eu vou colocar Fortaleza, tá? Se você quiser colocar seu município, se seu município não aparecer, pode ser que não esteja abrangente no seu município, mas você coloca outro município, Fortaleza não tem problema nenhum. Aqui é só a nível cadastral. Então vamos revisar aqui o seguinte. CNPJ, denominação da empresa, nome fantasia, início de atividade, início do primeiro exercício. Então eu estou montando essa estrutura para que a gente possa desenvolver aqui dentro desse aspecto. Combinado? E aí, a gente vai salvar aqui o tratamento do sistema. Quando eu salvar, ele me diz, cara, na hora que eu salvei, você vai fazer o quê? Eu vou selecionar a empresa. Então eu vou selecionar a empresa e ele diz o seguinte, cara, beleza, vamos definir. Olha só
o nosso primeiro tópico. Nós vamos construir o plano de contas. Qual é o plano de contas que eu vou utilizar? Né? Qual é o plano de contas que eu vou utilizar? E aí, nesse plano de contas que nós vamos utilizar o modelo simplificado. Porque é uma empresa do simples, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte, ó, usar o modelo simplificado da ITG1000. Inclusive essa ITG1000 está disponível para você. Então eu vou usar o modelo simplificado. Beleza, Marcos? Show de bola. E aí ele pergunta depois, quero copiar o plano de contas modelo para esta empresa? Pode ser. E quero copiar os históricos modelos. Beleza? Show de bola. Então a estrutura do plano de contas vai ser essa, ó. Estrutura do plano. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então a gente vai utilizar o plano de contas simplificado. E aí vou dar um confirma. Se você não conseguir fazer, fique à vontade, tá? A gente vai fazer na planilha. Mas eu vou fazer para você entender como se você estivesse dentro de um escritório de contabilidade. E se você não entendeu, eu sugiro que você volte um pouco depois, né? E faça aqui para que amanhã estejamos todos aqui fazendo a prática contábil. Combinado? Beleza? Eu vou inclusive deixar aqui o nosso contato direto, né? Para o suporte especificamente aqui da nossa aula do Intensivão do Setor Contábil, para se você, caso tiver dúvida, e amanhã esteja fisgado aqui juntamente com a gente, tá? Bom, pessoal, chegamos aqui na área de produção do sistema. Perceba que nós temos aqui algo muito didático nesse sentido, né? Contabilização, conciliação, conferência e entrega. Nós vamos fazer essas etapas, tá? Especificamente da parte contábil. Nós vamos contabilizar. Então, o que é que eu vou contabilizar, Marcos? Nós vamos agora efetivamente fazer o lançamento contábil. Mas antes de fazer o lançamento contábil, nós vamos analisar o nosso plano de contas, tá? Eu ainda não vou fazer nenhuma execução. E olha só o que é que nós temos aqui no nosso plano de contas, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar e mostrar para você aqui do lado direito, bem aqui em plano de contas, certo? Você tem também nessas três setinhas, você tem a opção dos movimentos, você tem plano de contas. O sistema é muito simples, tá? A gente aqui fez uma parceria com o sistema web para facilitar a sua vida, né? Na didática do processo. E aí você vem em plano de contas. Nesse plano de contas, pessoal, nós vamos usar as contas mais simples possíveis, né, para o desenvolvimento, tá? Para que você possa desenvolver de fato. Então, nesse modelo da ITG1000, né, nós vamos trabalhar aqui as contas do ativo, contas do passivo, né, contas do PL, contas de resultado. Então, a gente vai entender dentro de um plano de contas simplificado totalmente, tá bom? Bom, pessoal, a lógica e a intenção, depois nós vamos para os lançamentos, certo? E aí nós temos aqui a grid de lançamentos. Nós não vamos fazer um lançamento hoje, você vai ficar na expectativa, né? Amanhã a gente vai começar com os lançamentos efetivamente, porque eu sei que foi muita informação hoje e eu quero que você faça o acesso ao sistema e amanhã a gente vai começar com os nossos fatos contábeis. O primeiro fato vai ser a constituição da empresa, né? A gente já vai trabalhar com a constituição da empresa, com o investimento que o Marcos e o Felipe Guerra, que são sócios da empresa, fizeram. Depois nós vamos para a contratação de empresas de consultoria. Aqui são 10 fatos contábeis que a gente vai fazer. Então a gente vai desenvolver aí ao longo da terça, da quarta e da quinta-feira. E a gente vai aí fazer essa separação desses fatos para os devidos encerramentos, tá? Marcos, como é que vai ser a aula de amanhã, né? Como é que a gente vai desenvolver essa prática nesse sentido? A aula de amanhã vai ser o seguinte, atenção, a aula de amanhã vai ser o seguinte, prática, prática, prática. Prática e mais prática e mais prática. Foi bem organizado, bem desenvolvido para isso. E detalhe de novo, pessoal, se você não conseguiu ter acesso ao sistema, não tem problema, você vai poder fazer
diretamente na planilha, tá? Diretamente na planilha. Vou dar um exemplo disso aqui diretamente na planilha. Aqui, com o nosso primeiro fato contábil, que é o Marcos e o Felipe Guerra, que constituíram a empresa, você vai poder fazer diretamente aqui no nosso livro diário simplificado. Quem é que eu vou debitar, quem é que eu vou creditar, como é que eu vou fazer esse processo, né? Eu separei aqui em 2 registros contábeis, que é exatamente para a gente fazer a subscrição do capital e a integralização do capital. Você pode fazer diretamente na planilha, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser ter a emoção de fazer diretamente no sistema, fica comigo para amanhã a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, prática e mais prática e mais prática amanhã, beleza? Muita prática. E aí, muito obrigado, pessoal, pela atenção de hoje. Infelizmente, nós já estamos no fim, é muito conteúdo, eu sei, com pouco tempo, mas eu tentei condensar assim, de maneira mais prudente cada tópico para que você possa ficar e também não ficar com muita informação. Beleza? Me segue no Instagram, bate aquela foto, contabilidade na prática. Muito obrigado, @prof.marcoslima. Nos encontramos amanhã às 20 horas. Tamo junto, pessoal. Valeu, tudo de bom.